Olá a todos. Olá pessoal que tem estado a dar olá no chat. Olá Rita, tudo bem? Bem, eu hoje venho-vos falar um bocado aqui disto que é inteligência artificial dentro do Figma. Acho que é importante falarmos também sobre o que é inteligência artificial, portanto, bem-vindos. Eu já fui um bocado apresentado, mas eu gosto sempre de me apresentar um pouco rápido. Olá, eu sou o Bruno, sou esta pessoa que faz muitas coisas. Atualmente lá está, trabalho como lead designer na equipa de marca na OutSystems, aqui em Portugal sou um dos user group leads e este até está desatualizado, já não devia ser de Portugal, devia ser Coimbra, que é a cidade que eu ando a gerir. Hoje em dia somos 3 grupos e estamos a organizar eventos por todo lado, e também sou formador cá na Flag e vocês vão me encontrar várias vezes a dar módulos sobre Figma, sobre interaction design, wireframing, etc. Antes de tudo, e para que fiquem preparados, ora, eu não me levo nada a sério, portanto, a apresentação vai ser séria, mas eu vou ser um bocado não tão sério, ok? Mas a verdade é que vamos falar de coisas muito sérias hoje. Vamos falar aqui um bocado disto que é a inteligência artificial e de como podemos usá-la no nosso trabalho e se devemos usá-la no nosso trabalho também. É uma pergunta que eu vou deixar muitas vezes na mesa, ok? Não tenham medo de deixar perguntas, eu tenho algumas já pré-respondidas, mas eu vou tentar estar atento para vos ajudar, ok? Vamos então falar um bocado de que é este tema inicial. Portanto, primeira coisa, inteligência artificial. Eu ponho sempre um asterisco no inteligência porque é debatível. Quem anda nisto já há algum tempo sabe que não é propriamente bem uma inteligência, é assim um algoritmo de adivinhação, uma coisa que tropeça nas respostas certas. Porém, é muito bom quando aplicada da maneira correta e tem sido uma ferramenta que, quando usada com intuito e com bom foco, suporta bastante o trabalho de qualquer pessoa que esteja a construir algo novo. Neste caso, muda o que é ser um designer? Mais uma vez, um pouco debatível. Se calhar depende da maneira como vocês se identificam como designers. A verdade é que o trabalho de design já mudou bastante ao longo dos anos e estamos a falar de uma posição que já passou desde designer industrial, designer de produto, designer gráfico. Hoje em dia, o designer de produto digital, o designer de user experience e interface muda bastante por causa da maneira como nós temos que trabalhar com estas ferramentas. A inteligência artificial está cada vez mais incluída não só na maneira como nós construímos, mas também o que é que nós construímos, e temos que entender que muda o paradigma de como é que construímos as coisas. Nós, os designers, e nós, as pessoas que construímos produtos, vamos ter que começar a ser as pessoas que trazem a certeza, porque o que a inteligência artificial traz é uma incerteza no output, muitas vezes, traz um conjunto de questões que são extremamente relevantes para acelerar o processo, mas é basicamente um algoritmo adivinhativo, tal como eu acabei de dizer, uma coisa desse género. Então, adivinhar não quer dizer acertar sempre, e nós temos que introduzir a certeza no processo e a certeza na maneira como as coisas são feitas. Por isso, muda como trabalhar como designer? Muda bastante. Nós estamos habituados a trabalhar de certa maneira, existem frameworks de trabalho que são falados desde sempre. Hoje em dia, um dos mais conhecidos inclusive é ali o modelo do Double Diamond e coisas do género, mas a verdade é que já há algum tempo que muitos de nós, principalmente pessoas que já trabalham na indústria há algum tempo ou que são mais séniores, já disseram, se calhar não deviam ficar tão colados nisso. Agora com a inteligência artificial ainda mais. A verdade é que o processo de trabalho deixou de ser linear já há algum tempo, a inteligência artificial faz com que a linearidade passe a existir ainda menos, e passa muito mais a haver quase um salto muito rápido de ideia ou proposta de solução a conceito, e vamos aqui andar um bocado num universo um bocado complicado. Por isso é preciso terem atenção que esta mudança de trabalhar como designer é muito, muito visível. Ok. Ué, isto saltou? Não, é isto que eu queria. É que estou a ver mal os slides. Ok. Portanto, se vocês forem a ver, por exemplo, se dividirmos o processo numa estrutura muito reduzida, que é definição do problema, ideação, que está mal escrito já agora, acho eu, depois descubro, o meu português às vezes falha-me, ideação e definir as ideias que nós vamos trabalhar, a execução onde transformamos essas ideias em realidade, e no fim o processo do craft, do detalhe, de acrescentar um pouco mais de atenção àquilo que nós construímos.
A verdade é que os dois momentos neste momento onde a inteligência artificial realmente afeta são o processo de ideação e o processo de execução. Portanto, isso quer dizer que temos mais tempo para definir bem qual é que é o nosso problema e perceber quem é que nós vamos resolver, que problema é que queremos resolver e de que maneira vamos resolver. E temos muito mais tempo e mais foco para transformar as nossas experiências em experiências únicas. Se abandonarmos estes dois pontos e nos focarmos naquilo que a inteligência artificial nos vai ajudar a fazer, que é criar mais ideias, testar mais coisas, construir mais rápido, rapidamente caímos no erro de entrar no universo do genérico. Muito mais rapidamente. Hoje em dia já vivemos no mundo dos templates. A verdade é que com este tipo de trabalho é muito fácil cair outra vez nesse mundo ainda mais rápido. E temos que ter em atenção que os outros dois pontos vão se tornar muito mais relevantes. E vamos falar sobre isso um bocadinho hoje. Agora, muda como trabalhar com Figma? 100%. O Figma já é uma ferramenta bastante completa, que tem evoluído imenso, que já não é só uma ferramenta de design, é uma suite de trabalho, criatividade e colaboração. E com a inteligência artificial está-se a tornar ainda mais uma suite de trabalho de criação por todos. Há um conceito de prototipagem, há um conceito de experimentar rapidamente produtos que já não está limitado ao papel do designer, mas o project manager, o copywriter, o CEO, qualquer pessoa pode rapidamente testar com os sistemas que estão preparados dentro do Figma. Ora, vocês que não sabem, para dar aqui um bocado de contexto, o que é que o Figma tem neste momento a nível de ferramentas, são muitas, ok? Nós temos o FigJam, o Figma Slides, Figma Design, Figma Draw, o Dev Mode, Figma Sites, Figma Buzz, Figma Make e acabaram de comprar uma nova empresa e um software que é o Weave. E todos estes softwares em 2026 basicamente são a suite de ferramentas do Figma. Se achavam que a Adobe tinha muita coisa, o Figma já está a começar a chegar lá perto, ok? E a verdade é que são focadas em processos diferentes. O que acontece depois também é que quase todas elas, ou mesmo todas, já têm algum tipo de AI integrado. Umas mais generativo, outras mais de suporte ao vosso trabalho. E nós hoje vamos falar um bocado de como é que isso acontece. Interessantemente, as últimas duas ferramentas, o Make e o Weave, são literalmente ferramentas de AI por default, não são ferramentas de outra questão. AI é a tecnologia que está por detrás, como elas funcionam, elas manipulam a inteligência artificial para vocês depois usarem-na para dois tipos de processos. Um, geração de aplicações e de ideias, o outro, geração e manipulação de visuais, texto, vídeo, 3D, dá para fazer assim um conjunto de coisas muito interessantes. Porém, ainda não faz parte do kit do Figma e ainda não sabemos como é que vai ser integrado, este ano vamos ter uma resposta. E depois lá está, vocês com estas ferramentas todas podem ir desde a fase de brainstorming e ideação no FigJam, podem construir as vossas apresentações e até vender ideias durante o processo de construção do produto aos vossos líderes e internamente ou até externamente com o Figma Slides. Dentro do Figma Design vivem as três ferramentas do Figma Design, Figma Draw e o Dev Mode, onde vocês podem ir desde desenhar e criar sistemas, layouts, ilustrações, até prepararem a documentação e a linguagem de código para fazer o handoff para developers ou, inclusive, com inteligência artificial, trabalhar com ferramentas tipo MCPs, que são os servidores de inteligência artificial, ou as APIs de inteligência artificial, é a melhor maneira de pôr isto, são tipo os ligadores, os conectores a outras ferramentas através de modelos de linguagem. E depois tem o Figma Sites, onde podem depois publicar e promover o vosso trabalho, ou até criarem mais conteúdos e fazerem, por exemplo, um blog, o vosso portfólio, etc. O Figma Buzz, que essencialmente é uma ferramenta que deixa os não-designers usarem muito rapidamente ferramentas de design simples para criar coisas como materiais de promoção para as redes sociais, materiais de marketing para e-mail, para elementos de websites, coisas desse género. E depois temos o Figma Make, onde vocês podem gerar aplicações inteiras e websites através de AI e podem manipular o código manualmente, portanto, não é só uma ferramenta de inteligência artificial, é também uma ferramenta de edição de código. E por fim, agora, o Figma Weave permite-vos fazer uma coisa muito interessante, que é usar basicamente todos os modelos de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado através de uma interface de módulos em que podem ligar, por exemplo, o mesmo texto a 4 diferentes modelos de imagem e gerar 4 imagens como, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, o Kling, uma carrada de modelos interessantes e depois, se quiserem, podem animar com outros modelos e depois podem tentar transformar em modelos 3D. Literalmente é como se fosse quase um playground para vocês trabalharem com todas as AIs disponíveis que existem no mercado. Funcionam à base de créditos e isso é uma coisa bastante importante. Pronto, mais uma vez, são todos por AI. Ora, uma das perguntas que eu recebi de antemão do Bruno Antunes foi: o Figma é pago para ter acesso a estas ferramentas todas? Não, é assim. O Figma, por default, é gratuito e 100% gratuito e tem drafts ilimitados num nível de ferramenta que é o Starter.
E isso quer dizer que vocês podem hoje ter a vossa conta. Se vocês, por exemplo, estudarem na Flag ou noutra escola, há um Figma for Education que vos dá ferramentas profissionais, mas as ferramentas da AI estão relativamente limitadas. Eu vou ser muito sincero, estou à espera de uma resposta da equipa do Figma, porque neste momento eu não tenho uma resposta final, mas sei que neste momento o Figma está a mudar para funcionar através de créditos. Em 2026 é a primeira vez que eles vão começar a acontecer isso. Até agora não funcionava o sistema de créditos, era tipo ilimitado, podiam fazer o que quisessem. E um Figma Starter, portanto uma conta grátis, tem 500 créditos de inteligência artificial por mês. Eu só não sei que ferramentas exatamente podem usar. Sei que o Figma Make funciona a 100%, mas há um conjunto de ferramentas de edição de imagem e assim que, pela documentação que está no site, está um bocado incerto se podem usar com a conta grátis. Porém, se tiverem uma conta de educação, que é o equivalente a uma conta profissional, podem. E tem 3.000 créditos de inteligência artificial por mês. Dá para muita coisa. O Figma tem um artigo, que está aqui o QR Code, não sei se conseguem fazer scan, mas se forem ao help.figma.com, encontram um artigo que fala sobre créditos AI, que vai explicar quantos créditos é que gasta cada modelo, cada atividade, e hoje em dia já podem ver isso no produto e eu vou-vos mostrar como é que isto funciona. Depois, se forem como eu, por exemplo, cliente da Organization, já tem um nível que é 3.500 e o nível mais caro de Figma, que é o Enterprise, tem 4.250 créditos por mês. Neste momento, isto é os valores base. As empresas podem comprar e as equipas podem comprar créditos por um valor que também está descrito na documentação sobre créditos, mas é uma coisa muito, muito recente. Em março vai estar 100% efetivo, até lá ainda não está 100% efetivo. Só algumas licenças é que já estão com os créditos a limitar, outras têm os créditos como representação e ainda têm acesso ilimitado. Mas em 2026 é o ano em que o Figma vai pôr um cap à utilização de inteligência artificial através do número de créditos que podem gastar para alguma coisa. Depois, se quiserem mais créditos ou não, eles têm vários modelos, inclusive para as empresas que não querem estar preocupadas com isso, simplesmente querem ter o budget aberto, podem criar uma questão que é tipo todos os meses os créditos que gastarem pagam no final da renovação da fatura de 3 em 3 meses. Pronto, ok. Já falei de muita coisa, já vos falei do que é que podem e não podem fazer. Agora vamos tentar demonstrar aqui muito rapidamente, porque também não temos assim tanto tempo, o que é usar inteligência artificial dentro do Figma. E para isso, lá está, melhor do que falar é demonstrar. Eu arranjei-nos um cliente. Ainda hoje usei este cliente, a Carris Metropolitana. Epá, o nosso cliente tem um problema. E se o nosso cliente tem um problema, nós como designers temos que o resolver, vamos começar a trabalhar nesse problema. Então, por onde é que nós começamos a tentar entender esse problema ou esse conjunto de problemas? Nós vamos começar por uma ideia. Nós vamos começar por olhar para aquilo que acontece quando fazemos um trabalho deste jeito. Por exemplo, juntamos com os nossos colegas ou com os clientes num workshop e começamos a idear. Ok, então, para as ideias, para os brainstorms, o Figma tem o FigJam. Vou só perguntar se estão todos a conseguir ver a minha interface, já agora? Sim. Sim? Ok, e eu acho que vou fazer aqui uma coisa, deixa eu ver se eu consigo fazer uma magia, que é aumentar o tamanho de tudo. Alguém levantou a mão, não sei se é para dizer que sim, mas eu vou tentar pôr tudo muito grande, que é para se ver melhor, ok? Pôr a interface assim, grandalhona. Portanto, ok, entra no FigJam e o FigJam é uma ferramenta que é feita mesmo para este conceito de brainstorm, de ideias, de rabiscar nos wireframes muito rápidos. Vocês têm aqui as ferramentas tipo a caneta e etc. E imaginem, neste momento nós já temos aqui um workshop que aconteceu e tiraram-se algumas ideias. Neste caso, houve um conjunto de pessoas que fizeram a pergunta, ok, nós como Carris Metropolitana, qual é que é o nosso problema? E houve um conjunto de respostas que foram dadas, desde não temos funcionários suficientes para apoio ao cliente, tem havido uma insatisfação geral com os serviços de informação da Carris, os serviços estão desatualizados, portanto apoia o apoio fica difícil, ok? E lá está, nós sabemos que isto é o ponto de vista da empresa que quer resolver um problema, porém, também temos que pensar qual é que é o ponto de vista dos clientes da empresa, dos utilizadores. Ok, então pronto, fomos perguntar aos utilizadores, começamos a ter algumas informações e eles disseram outras coisas. A informação está espalhada em demasiadas plataformas. Nunca tem um lugar no metro na hora de ponta. Há atrasos constantes e a informação nos painéis eletrónicos não é assim tão rápida, não é fácil de entender. Houve pessoas que se queixaram da acessibilidade dos painéis eletrónicos dos comboios, por exemplo. Há dificuldade em obter informação detalhada sobre o transporte em questão, se permite levar o cão, o gato, se está muito cheio, se está pouco cheio. E depois também temos, por exemplo, aqui mesmo uma quote de um cliente em que diz: às vezes uma pessoa chega tarde e costuma haver filas ou pouco staff, caso precisamos de ajuda. Ok, isto foi o workshop que aconteceu, foram estas ideias que aconteceram, isto é muito pequenino, é só um exemplo para vocês. É muito difícil começar logo a olhar para isto assim. Se calhar precisamos de alguém que nos ajude a organizar as ideias. Então, Figma ajuda. Vocês, se selecionarem os vossos post-its,
chegam aqui e vão reparar que ele aparece uma opção chamada Organize. E ele tem várias opções com AI que vos vão ajudar a transformar o vosso workshop num processo mais organizado a seguir. Tem desde organizar os stickies por tópico, cor, autor, número de carimbos, se vocês usarem, por exemplo, votos em carimbo, ou tipo de stamp. Eu sei que, neste caso, temos muito poucos post-its, se calhar era fácil fazer este exercício à mão e a pergunta deve ser sempre a mesma. Devo usar AI para fazer isto? Neste caso, se for um workshop bastante complexo, em que tem muita informação e vão perder muito tempo, não é uma má ideia. Portanto, por que não usar, por exemplo, organizar por tópico? Ele vai ler a informação que nós temos, vai tentar criar tópicos e vai nos dizer o que é que esses tópicos querem dizer para os nossos clientes. Ok. Então temos dificuldades e confusões no uso de transporte público, desafios no transporte público e turismo, problemas com plataformas e atrasos no transporte, insatisfação de serviço de informação e necessidade de mais funcionários. Portanto, ele criou aqui categorias para nos ajudar a pensar sobre os nossos problemas sem termos que andar a categorizar todos os tickies e coisas do género, ok? Portanto, ponto número 1, já criou aqui, muito rapidamente, um conjunto de categorias para nós não termos que perder tanto tempo a pensar. Ok. Se nós não quisermos fazer a organização, mas quisermos simplesmente um pequeno sumário, também podemos, carregamos aqui em Summarize e ele vai pegar, vai ler a informação que ali está e vai criar-nos um sumário do que é que saiu do nosso workshop. Ok. Cria um documentozinho que nós depois podemos usar como um documento que informa o nosso trabalho daqui para a frente. Ok. Desafios encontrados pelos passageiros da Carris Metropolitana. Ele vai buscar o contexto daquilo que nós usamos. E temos insatisfação geral, falta de apoio, crescimento significativo nos passageiros e as suas consequências. Pronto, tem aqui um conjunto de informações que é muito fácil. Interessantemente, uma coisa que acontece, por exemplo, com os stickies é que ele literalmente aqui, ao organizar para categorias, só consegue ler os post-its, mas ao usar o nosso resumo, vão reparar que tem, por exemplo, aqui um dado que diz mais de 80% dos passageiros utilizam passe, mas enfrentam dificuldade a carregá-lo. Essa informação não está em nenhum dos post-its. Está onde? Está no artigo da sábado que nós pusemos aqui. Portanto, ele também consegue buscar contexto a outros elementos que vocês tragam para a vossa conversa. Se tiver um link, se tiver informação escrita que vocês copiaram de algum lado, podem incluir e a inteligência artificial vai tentar usar essa informação para ajudar-vos a construir aqui o output e ajudar-vos aqui a entender o que é que vocês podem fazer. Ok? Boa. Então pronto, já conseguimos perceber que para perder menos tempo a documentar, podemos usar a inteligência artificial, organizar as ideias também podemos utilizar a inteligência artificial. Se calhar agora vamos tentar começar a pensar como é que podemos criar aqui uma solução, ok? Então e se nós pegássemos, por exemplo, aqui na questão toda das dificuldades e confusão no uso dos transportes públicos. Se nós pegarmos nesta categoria e quisermos, mais uma vez, estamos a trabalhar, imaginem que são um designer sozinho e precisam de alguém para falar com. Não têm e precisam de uma ferramenta rápida. Em vez de terem que andar a saltar, por exemplo, para um chat GPT ou para um Gemini e terem que perder muito tempo com o chat e etc. Já têm a informação toda aqui escrita, não querem ter que reescrever tudo. O Figma tem um conjunto de ferramentas dentro do FigJam que são os widgets. E dentro desses widgets, que basicamente são pequenas aplicações que correm no ecrã, existe um widget muito utilizado que se chama Jambot. O que é o Jambot? O Jambot, basicamente, é uma espécie de um robozinho que está ligado ao ChatGPT, ao qual vocês podem ligar os vossos pontos de informação que vêm através, por exemplo, dos post-its e processá-lo como se fosse um prompt dentro do ChatGPT. Ou seja, em vez de terem que andar a trocar de ferramenta, podem fazê-lo tudo aqui e, inclusive, já tem aqui um conjunto de processos que ajudam normalmente os designers a pensar sobre as ideias prontos a utilizar. Ok, então, bora lá, e a gente chega aqui e vamos fazer o seguinte, vamos ligar os nossos post-its todos aqui ao nosso Jambot, que é para lhe dar estas informações todas como ponto de arranque. E vamos acrescentar só um post-it a dizer algo como precisamos de uma solução. Ok, ao fazer isto e a ligá-los aqui, podemos depois carregar numa destas opções. Ideate, para criar ideação. Quick question, teach me about this. Give me, e normalmente é tipo para ser um bocado caótico, criar assim umas coisas estranhas.
O rabbit hole, que basicamente é tentar transformar aquela informação quase numa pesquisa e ele vai e começa tipo, a inventar informação sobre aquilo que vocês vão fazer, que é quase tipo down the rabbit hole, ok? Procurar coisas ou dizer coisas semelhantes, sumarizar, reescrever a informação de uma maneira que vos dê jeito, transformar isto em o que vocês quiserem, e depois também tem o Code is Up, que é para gerar código, e tem o Custom, que basicamente é como abrir o ChatGPT. Normalmente, a maior parte das pessoas aqui do topo já tem a maior parte da informação que precisa. Neste caso, imaginem que vamos carregar só aqui no Ideate, e o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a ler aquilo e vai encontrar soluções, ou dar-nos ideias para soluções para nós começarmos a fazer o nosso produto. Portanto, em vez de termos que pensar de raiz, ele já está a interpretar a informação e a tentar tirar alguma ilação. Quer dizer que seja perfeito? Não. Mas ajuda-nos a perder menos tempo a pensar e deixa-nos ter aquela questão de ter o ecrã em branco e começar a trabalhar, ok? Então pronto, desenvolver uma aplicação móvel com informações detalhadas sobre os transportes, implementar quiosques de autoatendimento, criar sistema de atendimento virtual, realizar sessões de treino para o staff, melhorar a visibilidade dos painéis eletrónicos com cores contrastantes. Ou seja, ele conseguiu entender o contexto, deu-nos algumas ideias que se calhar nós também conseguimos chegar lá, mas pronto, se estávamos um bocado cansados, precisávamos de ajuda, sentimos bloqueados, temos aqui esta ferramenta que vai fazer esse trabalho de nos ajudar. Ok, eu gostei de algumas destas ideias, principalmente aqui o desenvolver uma aplicação móvel com informações detalhadas, criar um sistema de atendimento virtual, implementar autoatendimento, se calhar não quiosques. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar estas 3 ideias e vou puxá-las para aqui, para o final deste nosso bloco organizado, para manter isto tudo junto na mesma, e vou fazer aqui uma nova secção, vou-lhe chamar Soluções, e vou só alterar aqui a linguagem dos quiosques, vou pôr aqui implementar soluções de autoatendimento, ok? E agora que nós temos estas ideias todas, temos o nosso processo todo organizado, temos aqui isto, imaginem que nós temos aquelas ideias para soluções, queremos apresentá-las aos nossos stakeholders, mas a apresentação é tipo daqui a meia hora e não temos tempo de andar a construir uma apresentação, o Figma também ajuda. Devia acontecer vocês só terem meia hora para chegar ao cliente e dizer está aqui para apresentar? Não. Acontece sim. Eu não venho do mundo da agência e eles sofrem mais do que eu, mas no marketing dentro das empresas também acontece muitas vezes. Ok? Então eu vou aqui outra vez à secção do Organize e vocês vão ver que agora, por exemplo, temos aqui uma opção muito interessante. Temos o Create Figma Slide Outline. Então, basicamente, se vocês quiserem criar uma apresentação para levarem estas ideias ao vosso cliente, vocês podem clicar aqui, ele vai abrir o Figma Slides e, através da informação que vocês lhe deram, vai tentar fazer uma apresentação. Vocês podem usar um tema dos que eles já têm pré-construídos ou podem criar os vossos próprios temas. Eu, neste caso, vou escolher, por exemplo, aqui, sei lá, este Organic Modern, é interessante. Eu gosto deste Gradient Pastel. Pronto, ok. Carregam em Create Outline, o que é que ele vai fazer? Ele vai ler a informação que vocês têm lá, vai tentar organizá-la por uma sequência lógica, tendo em conta aquilo que vocês tinham no vosso documento, e vai-vos dar um conjunto de informação já montado como uma apresentação, para vocês não terem que pensar na estrutura da apresentação do princípio ao fim. Agora, há uma coisa, neste momento ainda funciona só em inglês, mas isso também não tem problema, vocês podem selecionar o conteúdo todo, vir aqui e carregar em Translate to, português de Portugal, e ele agora vai traduzir a apresentação toda com 2, 3 cliques. Boa, não tiveram que fazer isto tudo, depois podem simplesmente rever o conteúdo um bocadinho e já têm uma apresentação base para começarem a trabalhar e pensar como é que vocês vão resolver com o vosso cliente. Se formos a ver como esta apresentação acabou por ficar, tem aqui umas coisas estranhas, podem ver. Ok, melhorar os serviços de transporte público, tem ali uma coisa que é a altura, lá está, vocês depois podem mudar estas informações. Abordar as preocupações do cliente e melhorar a qualidade do serviço, tem aqui a agenda a dizer desafios atuais e soluções propostas, e tem, pronto, ok, quais é que são os desafios atuais, e vocês podem continuar a descer pela vossa apresentação e ver, temos aqui o feedback dos passageiros, quais é que são as limitações de serviço, o aumento da demanda, então quais é que são as nossas soluções, aumentar a acessibilidade de informação, e temos este conjunto de ideias, melhorar o sistema de cliente e gerir o fluxo de passageiros. Perguntas? Ok. Portanto, nós não tivemos que fazer quase nada para chegar a este ponto. Quer dizer que vocês perderam um bocado de controle também. Portanto, nós fomos muito rápidos. E aqui é onde vocês têm que ter a intenção, mais uma vez, perguntar, devo usar a inteligência artificial para isto? Mais tempo, menos tempo? É importante. Mas vamos aqui no instante só perceber porque é que também é bom fazer isto dentro do Figma. Ora, vocês são uma equipa e estão a trabalhar dentro do Figma, quer dizer que vocês, se calhar, também conseguem rapidamente, por exemplo, pôr uma marca nesta apresentação que é vossa. Neste momento nós não tínhamos um template, mas precisávamos de usar uma coisa rápida, usamos este. Mas imaginem que eu quero ligar uma marca. Ok, então eu agora vou aqui muito rapidamente a este botãozinho do mais, onde dá para acrescentar elementos. Tem aqui Add Your Own Stickers, etc. Isto permite-vos ir buscar as bibliotecas. Ora, eu, para adiantar trabalho, já criei uma marca, já criei uma pseudo-solução que vamos ver a seguir, e tenho uma biblioteca já com cores, com letras, com tudo. Ao trazer esse tema para aqui, o que é que isso me vai permitir fazer? Eu posso agora
por exemplo, em vez de estar no modo slides, mudo para o modo design, que eu gosto mais de trabalhar com, chegar aqui a todas estas questões que tenho aqui de estilos e dizer, ok, eu quero que, onde diz Color 6, eu vou à minha marca de 7 colinas e vou dizer, eu quero que todas as coisas que estejam no fundo a preto vão passar a estar a amarelinho, que é a cor da marca. Não deu. Porquê? Porque está uma imagem em cima. Eu vou apagar a imagem e vai ficar amarelinho. Ok, boa. Agora quero trocar a cor de letra para garantir que a cor de letra é a cor de marca. Tenho aqui este cinzento, que era um cinzento mais da marca, que é um bocado diferente. Estes gradientes não interessam para já, mas pronto, já adiantamos, já começamos a implementar a marca muito rápido. Queremos trocar aqui o logótipo da altura para dizer que estamos a trabalhar com o pessoal da Carris. Ok, vamos aqui outra vez à nossa ferramenta, pesquisamos pelo nosso logótipo da Carris. Já está pronto através de uma biblioteca, podemos arrastá-lo e, como ele vem com as versões que nós criamos, inclusive conseguimos escolher aqui, ok, nós queremos a versão negativa, que é a que funciona melhor aqui. Ele vai correr aqui um bocado mal, peço desculpa, mas já vou mostrar. Podem pôr o logótipo como querem. E imaginem que até tem mais do que um sítio onde querem substituir, por exemplo, também está aqui. Então podem fazer o quê? Podem selecionar os vários logótipos, no ponto de vista assim, deixa eu só ver onde é que há mais, está aqui outro, e fazem só Command Shift Replace. E agora toda a atualização já tem a marca do cliente. Ainda não está perfeito, mas foi relativamente rápido começar a transformar isto sem perdermos muito tempo. Ok, vamos aqui voltar muito rápido à nossa apresentação, que está-se a passar um bocadinho, peço desculpa, vou só tentar perceber. Porque eu fiz zoom. Eu vou-vos pedir um segundo só, porque eu acho que vou ter que fazer aqui um reload à tab. Só um segundo, a ver se ele me ajuda, só porque senão não conseguimos ver as coisas. Ué, então... Ok, e ok. Já vai dar? Já vai dar. Pronto. Agora vamos falar não da parte de ideação, mas da parte da prototipagem. Ok? Como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial e de que maneira que ela nos pode ajudar a trabalhar mais rápido, a construir mais rápido e até a fazer menos asneiras, a conseguir ter ali algum controle sobre como é que nós estamos a construir os nossos materiais. Ok. Então, eu vou entrar aqui, eu já tenho um documento criado de uma app que nós acabamos por chamar as 7 colinas. E na app das 7 colinas já temos um documento até que eu vos posso mostrar muito rapidamente, que construímos com a nossa equipa de Project Managers, no Notion, por exemplo, que dá muito jeito mais para a frente, e vocês já vão perceber porquê, em que começamos a tentar descrever qual é que era o nosso problema, quais é que eram as audiências, ir buscar um monte de informação, e temos uma proposta que diz que temos 5 opções que queremos implementar. A opção de gerir e comprar passes, a opção de ter acesso a todos os horários, a opção de saber live onde é que estão os comboios, o metro, os autocarros, as bicicletas, os e-scooters, ter avisos de algum tipo de disrupção logo na hora e ter um agente AI-powered para dar respostas para que possa ajudar a reduzir a carga horária e o trabalho que acontece com os agentes que não existem nos quiosques ou que não têm capacidade de responder a todas as perguntas, principalmente em alturas de stress. Ok, então nós começamos a fazer uns wireframes, começamos a imaginar em ideia, ok. Desta fase, se precisássemos desenhar mais algum ecrã, não era muito difícil, mas imaginem que vocês precisam de agora, já temos aqui mais ou menos a questão do passo, temos aqui mais ou menos a questão da ajuda, mas vamos imaginar como é que ficam os horários. Vocês têm que se preocupar com outra coisa e começam um wireframe, não querem perder muito tempo, querem só ter uma ideia geral para poder acrescentar ao vosso protótipo. Ok. O Figma tem uma coisa chamada First Draft, dentro do Figma Design. O First Draft, que vocês podem abrir aqui deste pequeno menu e que podem abrir com o comando vírgula, se for mais rápido, ou o comando P também funciona, ok? E quando carregam no First Draft, basicamente ele deixa-vos escolher um conjunto de bibliotecas que o Figma tem disponíveis, Basic App, App Wireframe, Basic Site e Site Wireframe. Neste caso, nós queremos uma wireframe de uma aplicação, portanto podemos escrever aqui App Wireframe e podemos dizer assim, um ecrã para ver os horários de um conjunto de transportes. Pronto. E ao fazer este First Draft, o Figma não vai gerar uma aplicação perfeita e final, mas vai-vos dar pelo menos uma ideia que vocês podem adaptar à vossa própria linguagem ou não, de o que é que são estes horários, como é que seriam elementos de UI clássicos que se calhar vocês assim não têm que andar à procura outra vez e etc. Pronto. E acelera um bocado o processo de começarem a imaginar a vossa aplicação e pensar nestes passos. Boa. Já temos aqui um draft. Ponto. Muito bem. Ok.
Isto é na fase de wireframing, estamos a começar a imaginar, etc. Também funciona com um QB de alta fidelidade, mas como não usa o vosso sistema, vocês não querem. E então nós já estávamos aqui a desenhar a nossa aplicação, já temos aqui um splash screen, já temos aqui o nosso ecrã principal, que já está bastante ruidoso e complexo e está a começar a ter aqui um conjunto de opções. Temos aqui o nosso ecrã do passe e temos aqui um primeiro ecrã do chat. Ora, eu, no meio disto tudo, esqueci-me de fazer o login. E não tenho grande tempo para andar a pensar sobre isso. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro, se vocês não sabem, quando estão a usar o Figma, quando carregam na tecla do F com tudo selecionado, ele dá-vos estas opções para, por exemplo, criar aqui um frame entre eles. Ele às vezes funciona bem, outras vezes não. Deixem-me só voltar aqui. Exato. Portanto, ele aparece em estas pintinhas. Ele deveria dar para fazer um frame novo, não sei porque é que não está a dar, não me perguntem, às vezes acontece. Mas imaginem que agora queremos simplesmente usar uma variação deste ecrã, que é o nosso mais complexo, para, por exemplo, desenhar esse ecrã de login, para ele ir buscar a nossa marca e tentar fazer o ecrã de login. Ou então aqui o do passe, que até é relativamente simples e deve ser bom para utilizar. Vocês podem copiar aqui o vosso ecrã do passe, que eu vou fazer duplicar. E, hoje em dia, ainda não está disponível para todos, o Figma também tem um AI Chat que vos permite fazer edições diretamente nos vossos designs, inclusive é pedir para fazer versões, testes, etc. Portanto, eu vou aqui no meu iChat e vou dizer assim, using these styles, create me styles, vou pôr styles and components, usando estes estilos e componentes, create me a login screen for my app. E ele vai usar o contexto que tem e vai começar a trabalhar diretamente no Figma, vai editar a minha interface e ele fica aqui a fazer isto e enquanto ele fica ali a fazer isso eu posso continuar a trabalhar e a fazer outras coisas. Portanto, ele agora vai tentar desenhar outro ecrã, enquanto ele está nisso eu estou aqui a focar-me no se calhar eu devia ter posto aqui umas sombrazinhas, então vou aqui carregar nos efeitos, procurar as minhas sombras e dizer assim, eu quero aqui um toque de sombra, ver se ele funciona, acrescenta algum valor, não é muito forte, vamos tentar ver com o outro, que é um bocado mais carregado, ok, já acrescenta ali um bocado mais textura, boa, e como podem ver, ele continua aqui a funcionar no fundo e nada afeta. Se eu voltar a carregar aqui na página, ele mantém aqui o chat ativo e vocês não perdem o vosso trabalho. Porquê que eu dupliquei a página? Porque a única coisa que, infelizmente, ele não faz agora é criar novos cheiros por default. Ele normalmente pega e substitui o frame que vocês estão a usar. Mais uma vez, é uma ferramenta relativamente nova, acho que foi lançada há cerca de 16 semanas, mas ainda não está disponível para todas as pessoas. Outra coisa também vou reparar é que este menu de lado ainda nem toda a gente tem, mas está a começar a ser lançado e é alterado para várias pessoas. Mas a verdade é que o Figma já começa a introduzir estas ferramentas de AI assim. Ok, mas se vocês não querem deixar o Figma controlar o vosso design, também há outras coisas que podem fazer. Por exemplo, deixem-me só fazer aqui um pequeno ajuste muito rápido, que eu tenho que também começar a acelerar aqui o passo. Vocês são muito trapalhões a construir os vossos designs. E se vocês forem reparar, eu tenho um design que tem algumas coisas que estão bem com nomes corretos, mas tem uma carrada deles que tem assim uns nomes estranhos, tipo alerta, que na realidade não são nada alertas. Temos uns frames, temos um não sei o quê. Ok, então, para não perdermos tempo com coisas chatas e técnicas, o Figma tem coisas como Rename Layers, que vai ler o contexto do vosso design e, com inteligência artificial, vai pegar e dar nomes corretos aos vossos designs e que ajudam a navegar melhor pelas vossas interfaces. Por exemplo, neste caso, background, tem aqui uma coisa que diz top e bottom rounded rectangle, que na realidade não é bem retângulos, é tipo aqui estas sombras que eu puxo para conseguirmos ler melhor, mas depois encontrou aqui os alertas, alerts container, alert container, alert container, e depois tem aqui tipo nível 1, nível 2, aqui em baixo nearby, porque ele percebeu o próximos container, nearby title, nearby list container, nearby item container. A navegação por acaso já estava feita, portanto ele não vai alterar, mas estão a ver, ele faz esse trabalho por vocês e não perdem tanto tempo. Olhem, o AI afinal não nos ajudou nada, não conseguiu terminar aqui o nosso design, portanto afinal também não foi simpático. Lá está, não determinístico. Às vezes pode não correr bem e estas ferramentas são muito, muito recentes. Ou criou, peço desculpa, olhem ele aqui. Ele foi buscar o nosso logótipo das 7 colinas, ele criou o bem-vindos, ele pôs o e-mail, password, entrar, criar a conta, usou as nossas fontes, os nossos estilos, se não me engano, vamos só fazer aqui um double check. Ok, algumas coisas não usou os nossos estilos, mas mesmo assim foi criar aqui o neutros a 0 para o logótipo, tem os labels primary e tem aqui as cores que nós depois podemos facilmente substituir pelas cores de marca
já que são cores que nós temos, neste caso o preto, o branco. A única coisa que eu acho que não é uma cor de marca é este cinzento que eu agora sem querer substituir, portanto eu vou dar aqui um passinho atrás e vou pôr aqui com esta cor. Mas podem ver, foi relativamente rápido, afinal ele criou uma página nova, peço desculpa, afinal já corrigiram isso, é o que acontece quando um produto atualiza todas as semanas. E como podem ver, já estamos aqui a mudar e a melhorar o nosso protótipo rapidamente. Ok. Vou só aqui puxar um bocado para a esquerda, só para pôr isto pela ordem que eu quero, mais ou menos. Ok. Tendo em conta o que nós estamos a falar, né? Estamos a falar de prototipagem e prototipar às vezes é chato, porque temos de fazer aquelas ligações todas manuais, muito chatas e assim. Mais uma vez, existe AI para isso. Vale a pena usar o AI para isso? Só se estiverem muito atrasados. Só se não for uma coisa que vocês realmente não gostem de fazer. Perguntem sempre. Mas, sim, existe um AI para isso. Existe um AI que nos permite fazer coisas como selecionar todos e fazer esta coisa aqui de baixo que é o Add Interactions. Ele vai ler a vossa interface, vai ler os nomes que deram às páginas, a maneira como as coisas estão a funcionar e vai tentar entender se vale a pena fazer um protótipo e de que maneira que vale a pena ele funcionar. Vai ler as labels depois vão levar a sítios e reparem como ele já fez um conjunto de ligações, já fez aqui um conjunto de voltar atrás e etc. E se nós agora fizermos aqui um teste com o nosso preview, eu vou fazer keep it, porque eu acho que já está tudo direitinho, já vamos conseguir ver no nosso preview do protótipo se as interações estão bem feitas ou não. São interações simples, ele não introduz animações normalmente, apenas point and click, ou seja, vocês clicam e saltam para a próxima página, mas isto acontece relativamente rápido. Neste caso, ele tinha aqui o usar o passe, salta diretamente para a página do passe, que neste caso não era o meu objetivo, mas ele entendeu dessa maneira. E depois temos aqui, por exemplo, a nossa aplicação, que se carregarmos na ajuda, vai para a página da ajuda, volta para trás, carregarmos no passe, vai para a página do passe e volta para trás. Ele conseguiu entender basicamente o que é que nós queríamos, mais ou menos, e foi lá. Por fim, só porque não queremos perder aqui muito tempo, temos aqui estas labelzinhas, o de baixo não dá para perceber, mas vamos pôr assim só para acrescentar aqui um bocado de ruído. E não temos pachorra para pôr informação verdadeira aqui porque vai dar um bocado de trabalho. O Figma também tem uma opção chamada Replace Content e podemos até inclusive usar a sugestão dele, Fill in Realistic Content. Ele vai buscar aos títulos, nós achamos aqui o contexto, fazemos Replace Content e ele vai transformar aquilo em alertas. Próximas viagens, como 8 Celta atrasado 15 minutos, linha azul encerrada entre a baixa chiado e... Ele foi buscar o contexto a tudo o que nós temos no nosso design, que é Lisboa. Ele foi buscar a informação que tem a ver com transportes e vocês não têm que se preocupar com o que é que estão a tentar fazer porque o AI ajuda-vos a chegar lá. Ok? Pronto. Ok. Uma coisa muito boa disto tudo é que nós também podemos pegar nestes designs e trazê-los à vida depois com o Figma Make. Ora, eu ainda não comecei a desenhar a usar o Figma Make como deve ser porque eu queria-vos mostrar o processo que eu vou fazer. Porque a melhor maneira de usar o Figma Make é não começarem só do zero. Às vezes é bom para testar algumas coisas, também é muito bom para testar em pequenos componentes e coisas desse género, mas neste caso nós queremos construir uma aplicação completa, funcional, que sirva para o cliente poder ver o que é que pode ser no final do dia. Então, nós podemos começar de várias maneiras. Primeiro, nós podemos, por exemplo, copiar alguns dos ecrãs que temos na nossa aplicação para serem usados já como uma aplicação. Podemos chegar aqui e fazer copy do splash screen, vir aqui e fazer paste. Porquê fazer copy-paste normal e não importar, por exemplo, a imagem? Porque o Figma vai trazer toda a informação que vocês têm nos layers, toda a informação que vem do vosso fecheiro e vai oferecer essa informação à inteligência artificial quando ela estiver a criar a aplicação. Ou seja, tem mais contexto. Mais contexto, menos discrepância de resultados. Então, damos aqui ao protótipo. Podemos depois também trazer aqui, se calhar, só... Não vamos trazer o login já, porque para já não nos interessa. Interessa-nos mais aqui o home, página principal. Portanto, vamos copiar aqui também a página do home, fazer paste. E a mesma coisa aqui com o nosso passe, porque é um ecrã principal, porque é uma das maiores utilizações da app. Ok? Pronto. E agora podemos dizer assim, create me an application for public transit based on the attached screen designs. Make sure it matches the function described on, e aqui vem a parte interessante e importante. Eu mostrei-vos um Notion, que tem montes de informação sobre o que é que nós queremos que aconteça na nossa aplicação. Estes documentos, os PRDs, que são muito usados por Project Managers, trazem esse contexto. Então, o que é que podemos fazer? Ora, o Figma tem aqui neste mais um conjunto de conectores que, usando os chamados MCPs, que são os tais
APIs para AIs, que são modelos de linguagem a falar uns com os outros, vão buscar contexto e informação às vossas ferramentas. Como nós temos um documento que já descreve o que é suposto a nossa aplicação fazer dentro do Notion, nós podemos, usando através da nossa ligação que temos aqui, buscar a informação do Notion, on the Notion page called set colinas APRD, e, mais ainda, o nosso protótipo e o nosso sistema aqui tem uma biblioteca. Quando nós publicamos a biblioteca, aqui no Publish, podemos também fazer uma biblioteca para Figma Make. Ou seja, nós podemos carregar neste botão, ele vai converter a biblioteca naquele momento no tempo, para já. É uma coisa que eles estão a trabalhar para que depois se torne iterativo, mas neste momento é tipo, quando fazem um publish, aquela versão da biblioteca vai ser usada naquela versão do protótipo, ok? Não existe ainda a atualização em tempo real dos dois lados. E ele demora uns minutos a transformar esta informação. Eu, como não tenho muitos componentes, eu espero que isto seja relativamente rápido, senão também começamos a ficar sem tempo. Vamos só ver se vai ser rápido o suficiente ou não. Espero que não atrase assim tanto. Se não, falha a minha e peço imensa desculpa. Mas basicamente o que ele está a fazer agora é, ele está a ler todas as coisas que nós temos aqui nos nossos text styles, as nossas color styles que nós temos aqui para as linhas do metro, por exemplo. Ele vai ler as nossas variáveis, onde eu neste caso só tenho cores, e vai ler também aqui o nosso UI Kit, onde nós temos os logótipos, o ícone da aplicação, vai ler aqui os elementos todos que nós temos na documentação de marca, a nossa iconografia, que está feita em componentes, alguns dos componentes que eu já fiz, que inclui a barra de pesquisa, a navegação, o Navigation Items, todas estas questões. Toda esta informação está a ser processada, vai ser transformado basicamente numa biblioteca de componentes React, que é a linguagem de front-end que o Figma usa, e vão ser implementados através do Figma Make. Neste momento, como eu não estou a conseguir fazer isso, quero só fazer aqui um teste a ver se aparece, mas eu assumi que ainda está a processar, vai demorar um pouco, peço desculpa, pensei que ia ser mais rápido, olhem. Vamos fazer o teste de avançar sem fazer aquilo, ok? Pronto. Enquanto isto acontece, eu vou aqui no instante à nossa apresentação, porque eu sei que nós tínhamos duas perguntas associadas a esta secção. Como criar e gerir um UI Kit Design Systems após prototipagem com inteligência artificial? A Daniela Simões fez esta pergunta. Ora, eu já vos dei aqui um bocado parte do que vocês podem ver. A verdade é que isto vai passar a ser uma conversa. Através do Figma Make, principalmente, porque é uma ferramenta bastante integrada com o Figma, vocês basicamente podem gerar os vossos designs e os vossos design systems, como sempre geraram um pouco através de Figma, e depois importá-los para Figma Make. Agora, daí até ao produto final, há um conjunto de outras ferramentas que podem usar, desde uma ferramenta chamada Code Connect, desde os servidores da MCP, que funcionam de modo a transformar o vosso código e o vosso design quase numa linguagem única. E aqui há muitas maneiras de o fazer. Depois, como testar produtos digitais construídos através da inteligência artificial com recurso à própria inteligência artificial? Aqui é um bocado complicado. Normalmente a questão dos testes depende muito do tipo de testes que querem fazer. Eu sou da opinião que, sim, claro que vocês agora podem fazer testes, mas os testes que vocês vão poder fazer são um bocado diferentes. Vocês vão poder fazer testes de acessibilidade e etc., mas para isso, se calhar, não precisam da inteligência artificial para testar, mas sim para construir. E podem usar ferramentas que já existem no mercado normais para testar, ou até ir até aos utilizadores, que é com quem devem testar as vossas aplicações. Portanto, eu aconselharia aqui a ter um bocado de mais calma no que toca ao conceito de testar com inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser usada para validar um conjunto de coisas a nível técnico, mas a nível de teste eu aconselharia a manter ainda métodos mais antigos, digamos assim, ou mais clássicos, por uma questão de resultados finais. Vocês estão a testar com a inteligência artificial, não estão a testar com o utilizador. Logo, estão a testar com base naquilo que a inteligência artificial acredita, que pode estar errado, porque vocês não têm a informação do utilizador. Portanto, foquem-se no teste com o utilizador, foquem-se no teste técnico com ferramentas que já estão estabelecidas e escusam de ter que gastar recursos de inteligência artificial e os vossos créditos e o planeta com isso também, que é uma conversa muito importante a se ter. Esta questão toda da ética do uso disto e da ecologia do próprio uso. Ok. Posto isto, could you describe the main feature and functionality from the set cleaners APRD or share the key requirements for how the app should work? Pronto, ele já está a tentar ir buscar informação. Eu vou buscar aqui no instante a informação do Notion, ao que parece não está a implementar como deve ser. Eu vou buscar a parte em que nós temos as 5 features principais, partilhar essa informação. Ele fez esta pausa, agora vai continuar a trabalhar e vai começar a gerar aqui a nossa aplicação.
Como nós temos pouco tempo, eu vou deixá-la gerar a nossa aplicação no fundo e vamos passar à próxima fase e depois voltamos aqui à aplicação para vocês perceberem também que a verdade é que não é assim tão difícil de fazer estas coisas. Falta promover o nosso protótipo, o nosso produto, aquilo que nós acabamos de desenhar, de construir com inteligência artificial, a ajudar-nos, etc. E a verdade é que nós podemos fazer isso com outras ferramentas do Figma e é muito rápido e muito fácil. Algumas delas, inclusive, não precisam de perder muito tempo. Por exemplo, eu comecei aqui a construir um pequeno site. E a verdade é que, como é tão rápido construir um pequeno site no Figma, nós conseguimos facilmente, entre o Figma Design e aqui o nosso Figma Sites, criar uma página para vender a nossa aplicação com muito rapidamente esta informação, ok? Por exemplo, eu acabei de copiar aquela informação do PRD. Eu posso... carreguei no play, peço desculpa. Nesta página que eu já comecei a desenhar, eu posso selecionar todas as minhas páginas. Aliás, eu só preciso selecionar a página principal, replace content, e em vez de pôr fill in with realistic content, posso escrever até em português, preencher a landing page com informação relevante para vender a app 7 colinas, temos que dar contexto, com base nas seguintes features. Colamos aqui a informação e ele agora vai olhar para o conteúdo da nossa página, vai tentar entender o que é a melhor maneira, vai alterar o conteúdo todo e pronto, já temos basicamente uma versão inicial para testar de tudo aquilo que nós tínhamos. Já fala do que nós queremos, está em inglês, que até é interessante para os estrangeiros, mas nós queremos isto para já para os utilizadores em português. Mais uma vez, podemos rapidamente voltar a traduzir isto para português, depois podemos validar. Portanto, eu vou fazer aqui Translate to Portuguese Portugal, ele vai traduzir tudo para português, ok? Boa. Já criou aqui um conjunto de ideias e soluções. E agora, falta-nos aqui 2 ou 3 coisas. Falta-nos, por exemplo, imagens. Desculpem lá que eu bati no microfone, acabei de reparar agora. Para falar sobre as coisas e alguns elementos visuais da aplicação. Sem problemas. Podemos ir aqui ao nosso protótipo muito rapidamente. Já agora vamos só ver enquanto aqui está a correr como é que ele ainda está a pensar. Esta aplicação é bastante complexa, portanto ele está a construir muita coisa, ok? Vamos ver se ela fica pronta antes de acabar, porque eu já estou aqui a ficar sem tempo. Imaginem que querem fazer um mock-up muito rápido da vossa aplicação. Sem problemas. Podem chegar aqui no Figma e através dos plugins, por exemplo, podem encontrar aplicações tipo a aplicação chamada Mockup Plugin, literalmente. Abrem a aplicação. Ele vai-vos dar um conjunto de opções, muitas delas gratuitas, se não quiserem gastar. Eu vou aqui ao Free, categoria Device Mockups. Ok? Já tenho aqui um conjunto de devices interessantes para fazer os meus mockups com a minha aplicação. Posso escolher, se calhar, este daqui, que é gratuito. Maravilha. Chego aqui, escolho que quero um ecrã. Vou escolher aqui o meu ecrã do Usar o Pass, simples, bonito, amarelo. E vou pôr aqui o outro, que é um bocado mais complexo, com os outros elementos visuais. Ok? Está feito. Paste. Temos aqui o nosso ecrã pronto a usar, podemos copiá-lo do Figma para o Figma Site sem ter que perder tempo. Portanto, agora, vamos ver se ele funcionou. Já trouxe a imagem. Às vezes há aqui um bug que imagens geradas dentro do Figma dizem que não dão. Quando isso acontece, eu aconselho-vos a fazer cópias a PNG, criam basicamente uma imagem nova para trazer para aqui. Neste caso, eu vou acrescentar esta imagem aqui como preenchimento. Dado que lhe falta ali um fundo, eu quero outra imagem. Nós podemos carregar aqui e pôr, por exemplo, sei lá, podemos pôr só uma cor de marca, vamos pôr aqui um azulinho, um cinzentinho, e aqui nestes dois, como queremos outras imagens, eu por acaso acho que ainda não temos acesso a plugins aqui, mas podemos mais uma vez, através do Figma mesmo, e não do Figma Sites, encontrar no instante, por exemplo, através dos plugins, no menu rápido, uma biblioteca de imagens como o Unsplash. Já estamos aqui a passar muito do tempo, vou ver se acelero para terminar esta parte, peço desculpa. E vamos lá ver se a aplicação continua a construir. Está quase! Está quase! Já só falta criar o AI Assistant. Podemos pesquisar aqui, por exemplo, por Tram Lisbon, para ter uma imagem aqui do Elétrico Lisboa, clássico. Esta parece-me bem. Mais ou menos. E outra, por exemplo, do uma e-scooter. Pronto. São imagens que são interessantes para usar lá. Ok, vamos pôr esta daqui. Ok?
tentar não ter ali aquela imagem selecionada. Se tiverem um retângulo selecionado, ele vai substituir o conteúdo, por isso é que eu estava aqui. Como tenho o UI tão grande para vocês verem, às vezes passa-me ao lado. Okay? E agora podem literalmente usar um atalho do Figma, que é o Copy Properties, que vai trazer basicamente as propriedades desta imagem para o vosso site, porque a linguagem é a mesma. Portanto, podem fazer Paste Properties e ele vai entrar aqui como se fosse uma imagem. Ok? Pumba, está feito. Querem pôr os cantos arredondados para ficar mais bonitinho? Podem pôr os cantos arredondados para ficar mais bonitinho. E vão reparar que ele está a fazer automaticamente para todos os sistemas direitinho, tudo, certo? Ok? E depois vou buscar outra imagem para aqui, mais uma vez, pegar aqui no nosso, Copy Properties, chegar aqui, Paste Properties, ele diz a imagem foi removida, mas não foi. Ok, está bom. Nossa página de promoção já está pronta, ainda não temos um botão para descarregar porque a aplicação também não existe, mas podemos publicá-la e pôr no Instant Live. Eu vou fazer Publish, vocês vão ver que ele vai-vos dizer, através de análise que o Figma faz ao vosso conteúdo, se está tudo bem ou não está. Ele vai encontrar problemas que têm a ver com acessibilidade ou com funcionalidade. Neste caso eu vou ignorá-los só para tentarmos ter uma página live antes do final. E eu não gosto muito deste link, portanto eu vou aqui a esta secção que diz Connect to the Main. Mesmo não tendo um domínio da Carris, podemos mudar no instante aqui o nosso domínio e dizer assim, Sete Colinas, app.figma.site, change URL. Pronto, e vocês vão ver que está a funcionar. Eu até vou copiar aqui o link para vocês poderem entrar no site de vocês. Viram a velocidade com que foi criar este site que já tem animações, que já é todo ele responsivo, tem uma versão mobile pronta a correr, tem animações nos botões, está fácil e vocês conseguem facilmente pôr um projeto no ar. Este site foi feito através de componentes, neste caso até que eu usei pré-construídos, em que vocês podem ver aqui, tem páginas inteiras pré-desenhadas pelo Figma para não perderem menos tempo para começar a desenhar e não precisam de perder tanto tempo para estas partes de processo de promoção, assim, se não tiverem tempo para investir nisto. Podem começar com algo simples e depois melhoram a partir daqui. O MVP é mais rápido e, através das ferramentas todas com AI e tudo, é muito fácil de lançar. Se quiserem introduzir algum tipo de interação mais interessante, por exemplo, imaginem que nós agora, esta imagem daqui, em vez de querermos isto desta maneira que não está agora, em que a imagem é o fundo é quase o fundo do nosso frame, podemos pôr a altura do frame fixa, aumentar aqui a nossa imagem e vou fazer o frame, vou fazer só aqui uma coisa que é o frame ficar com clip content, que é para ele cortar, mas o que é que nós vamos fazer aqui na imagem? Só para ver se eu não estou a fazer nenhuma asneira. Vamos aqui do lado da interação, introduzir uma interação rápida de, por exemplo, mouse parallax, que é, ela vai mexer conforme uma pessoa mexe o rato. Fazemos aqui um teste muito rápido a ver o que é que isso quer dizer. Deixa eu ver se ela funciona. Não está a funcionar. Ou está? Ok. É quando eu clico aqui é o bug que acontece sempre, é tipo o rato tem que clicar, mas está a acontecer esta animação. Pronto, não gostamos assim tanto dessa animação, então vamos pôr outra. Chegamos aqui, apagamos rapidamente a interação e podemos fazer uma coisa como um scroll parallax, que é mais fácil, e ela mexer-se conforme o scroll, ok? Fazemos play outra vez e agora a nossa imagem há de se mexer minimamente com o scroll parallax, se bem que eu, mais uma vez, não estou a ver grande diferença, portanto, eu acho que isto, hoje eu estou mesmo a dar um tiro no pé em tudo. Pronto, vamos pôr o draggable, que é mais específico, momentum, bound parent, que é para saber que ele não pode ir a lado nenhum. E o que é que isto vai fazer? Eu vou fazer publish para o site e vocês vão ver isto a acontecer em live. Vocês agora podem basicamente clicar, arrastar e brincar com a imagem no topo do site. Muito simples, fácil de utilizar. Ok, vamos voltar aqui à nossa aplicação. Já está a funcionar. Ao que parece, já temos a nossa aplicação também feita. Temos que ver o que é que aconteceu. Encontrou um pequeno erro, editou-o. Ok, here are your changes, ele encontrou aqui os problemas. Quando ele encontra problemas, ele normalmente automaticamente tenta corrigi-los. O que pode acontecer é que vamos ficar aqui preso num loop e eu não vou conseguir mostrar a aplicação final, mas assim que ela estiver pronta, eu posso gerá-la muito rápido. Eu tenho uma última demo que não tem a ver exatamente com AI, mas tem a ver com esta parte da promoção, que é muito simples. Se vocês alguma vez precisarem de fazer alguma coisa, hoje em dia o Buzz, que ainda está em beta, mas já está praticamente disponível para toda a gente, permite-vos muito rapidamente usar um conjunto de templates, etc., se não tiverem tempo para desenhar, ou quiserem editar um template para depois passar para a vossa marca, tal como nós tínhamos usado aqui os Spring Release Notes, etc., e construir muito rapidamente um conjunto de elementos que promovem por exemplo, a vossa aplicação. Neste caso, eu vou utilizar outra vez aqui nos socials esta linguagem que tínhamos visto aqui deste assim. Criamos aqui o nosso template. Podemos, mais uma vez, usar as nossas próprias bibliotecas aqui, portanto, quando temos aqui acesso a isto,
podemos ligar a biblioteca das Sete Colinas e importar os estilos para que possam ser aplicados aqui. Portanto, uma pessoa quando vem aqui quer usar as cores e tudo, passaria a ter acesso a isso do modo design, não no modo do utilizador final. Isso é uma coisa que eles fazem diferença aqui. Podem usar as vossas fontes, as vossas cores, muito rapidamente. Pronto, vou mudar aqui só o template muito rápido e vou pôr aqui só duas coisas. Vou pôr aqui, transformar isto num auto layout. E vou pôr este texto aqui um pouco mais pequeno, porque eu vou fazer uma última coisa mágica que eu gosto sempre muito de mostrar com esta ferramenta, que é, se vocês precisarem de fazer um conjunto de anúncios muito rapidamente e perderem pouco tempo a fazer as versões atualizadas, tem também o Bulk Create, em que vocês podem carregar através de uma folha de CSV em que já tem a informação para todos os anúncios. Por exemplo, dizer assim, ok, eu vou só aqui fazer o copy, vai aqui. Aqui onde diz live stream vou pôr o CTA e aqui vou pôr transportes, isto devia ser parte de uma frase, mas eu, como estou atrasado, não vou fazer. Carregam assim e automaticamente ele vai criar... Ué? Vai criar... Não criou, mas criou. Editou só o CTA, não sei porque é que não editou os outros. Deve ter um erro no meu documento, mas podem ver que todas as imagens já têm o copy adaptado aqui em baixo nos CTAs. Eu vou ter que descobrir o que é que eu fiz de errado, porque eu não sei o que é que aconteceu. Eu acho que devo ter feito aqui alguma coisa de mal ao fazer o assignar a informação. Mas basicamente vocês escolhem um título, o título carregam aqui e ele deveria fazer ok, deveria trocar ali o copy e aqui o CTA. Se tudo correr bem agora já vai funcionar. Não sei porque é que não funciona, mas podem ver que rapidamente ele gera-vos todos os materiais só em 2 ou 3 cliques. O que funciona também muito bem é que se tiverem Excel também podem fazer isto com imagens, portanto é relativamente rápido. Pronto, vamos ver só se a aplicação funciona, se continua em loop. Ela funciona, está a funcionar, ela está cá. Tem coisas que já estão a começar a funcionar. Já tem aqui uma página dos avisos. Deixa-nos voltar para trás, ainda não é 100% funcional porque ele importou aquele mapa falso, mas nós podemos substituir esse mapa por um mapa verdadeiro. Quando carregamos em horários, ele criou o mapa em tempo real na página dos horários. Na página da ajuda, pôs o passe, porque não sabe o que é que está a fazer, mas ele conseguiu construir rapidamente uma aplicação QB funcional. Pronto. Lá está. Está aqui o assistente, afinal ficou lá em cima, mas já dá para mandar mensagens. Se escrever aqui um olá, ele vai responder. Portanto, já temos aqui um assistente falso a funcionar. Não está 100% funcional, não, eu sei, mas a verdade é que nós conseguimos entender. Relativamente rápido e construir aqui um protótipo. E mais uma vez, eu posso simplesmente chegar aqui, fazer publish. Ele vai mais uma vez gerar um link falso, mas eu posso pôr aqui para vocês experimentarem e já vos mando no chat aqui a aplicação do Sete Colinas, eu mando depois de acabar. Pronto, ok. Nosso cliente, Sete Colinas, tem uma solução, essa solução está live, já está a ser promovida no site. E o que é que foi aquilo que nós aprendemos sobre Figma AI? Muito rápido. Pode ser o vosso parceiro. Se estiverem sozinhos, há ferramentas que vos vai ajudar a fazer aquele trabalho de ter alguém para colaborar, dar ideias, gerar ideias muito rápido, sem perderem muito tempo. Pode ser o estagiário, pode ser aquela pessoa que vocês mandam fazer trabalho chato, mandam o Figma fazer o trabalho chato. Renomear layers, começar a construir o protótipo, fazer as ligações todas manuais, etc. Reduz imenso tempo. Pode acelerar a produção. Vocês podem, com informação correta e com o máximo possível de contexto, sempre contexto é rei no mundo da inteligência artificial, criar produtos muito rápido e criá-los bem e com definição do que é suposto ser. Mas, questionar sempre se precisam de usar a inteligência artificial. É uma ferramenta incrível, dá muito jeito, mas o uso tem múltiplas repercussões, desde o nível cognitivo, de vocês deixarem de se esforçar para fazer as coisas, que é uma coisa que tem que se preocupar muito como designers, porque o nosso papel é sermos os defensores da boa experiência, os defensores do resultado que é benéfico para o cliente, idealmente para o mundo. Aí vou entrar por questões de ética que são muito mais complexas que poderiam entrar aqui, mas lá está. É ótimo, é uma ferramenta que poupa imenso tempo, é uma ferramenta que nos dá muito, muito jeito, mas devem sempre questionar se precisam de a usar, se estão realmente a poupar tempo, se estão realmente a ganhar alguma coisa com isso a nível de recursos. Para acabar com uma frase que eu pus aqui, que é: bons produtos fazem-se de boas ideias, mas os melhores produtos nascem das maiores questões. Perguntas certas vão ser muito mais importantes nesta nova realidade. Nós, como designers, com estas ferramentas que aceleram o nosso trabalho,
podemos fazer coisas muito, muito incríveis, mas também temos que fazer as perguntas certas no momento certo. Temos que entender que deixamos de ser executores para ser planeadores muito mais. Estamos a chegar cada vez mais a uma classe de trabalho em que os designers têm que ser uma definição muito mais core daquilo que é o designer, que resolve problemas, porque os problemas vão ser muito mais importantes de definir e as restrições com que esses problemas são resolvidos vai ser muito mais importantes de decidir, porque a ferramenta de inteligência artificial vai cada vez mais tornar-se uma ferramenta que faz, e se a questão for errada, faz mal. Ok? Eu já falei disto outras vezes. Estamos a entrar num mundo em que, inclusive, há ferramentas, por exemplo, uma empresa da Nothing, em que os próprios utilizadores e a própria Google agora fazem as suas próprias interfaces através de uma pergunta, dizem o que querem e o software gera para eles, e se as perguntas forem más, os produtos são maus. Portanto, façam as perguntas certas, foquem-se em entender quais são as perguntas que têm que ser feitas, e daí sim vão nascer os melhores produtos e as melhores ideias, como deve ser. Obrigado a todos. E se quiserem continuar a saber de mim, bifigas.design há de ter links. Não é propriamente um site incrível, mas é o que eu tenho para já. Fizeste com Figma? Ainda não. Está feito uma tecnologia que eu tinha começado a trabalhar antes, mas agora vai passar para Figma. Vou refazê-lo todo. Fazê-lo com a ajuda da inteligência artificial e um conjunto de outros materiais, sim. Parceiro ou estagiário? Eu estou mais na lógica do estagiário. O resto eu sou muito preocupado com as outras questões. É tirar o trabalho chato de cima. Mais isso. Okay. Bem, obrigada, Bruno. Temos agora aqui um espacinho para questões. Vejam lá. Eu sei que já nos tinha colocado as questões, o Bruno já respondeu durante a apresentação. Houve só uma pergunta, por acaso, que eu não respondi. Ok. Que foi sobre a integração do Figma com ferramentas como o Cursor para conseguir criar plugins para automatização e coisas desse género. É possível, porém é uma coisa muito técnica, da qual eu não sou expert, ponto número 1, ok? Portanto, eu não posso estar a dizer exatamente como. Agora, existe documentação, existe um Discord global da comunidade de Figma, onde existe canais específicos para developers, onde estão as pessoas do Figma que são os chamados developer advocates, que ajudam as pessoas que estão a construir produtos e assim, e respondem às perguntas todas e que ajudam a criar mais e a conseguir. Agora, têm que ter atenção, é a maneira como o Figma também continua a fechar certas portas, na maneira como... Eu já te leio. Pronto, ok. Eu distraí-me com a pergunta. Mas assim, a maneira como vocês depois podem ou não usar um plugin. Um plugin, por exemplo, dentro do Figma, é uma interface temporária que corre em cima do Figma como se fosse uma janela que está lá dentro. Ou seja, se ele não tem, por exemplo, memória, vocês têm que construir a memória do vosso lado. Porquê? Porque quando fecham, ele está sempre a começar de novo. É um programa novo a abrir em cima. Os widgets, por outro lado, vivem com memória dentro da interface, mas são muito mais limitados no que é possível fazer. Portanto, os widgets é como se fosse um pequeno programa que corre lado a lado com o vosso design. Ambos são coisas que permitem essas integrações, e o Figma está a abrir cada vez mais as portas com as questões todas dos MCPs e etc, mas depois também depende de outras questões. Qual é que é o nível de licença que vocês têm, porque as licenças mais altas têm muito mais abertura e o Figma permite muito mais coisas porque tem mais segurança por default. Quais é que são o tipo de informações que vocês podem ou não processar, porque há limitações da maneira como o próprio Figma funciona por ser browser-based. Não se esquecer que cada um destes fecheiros do Figma, por muito incrível que seja, nunca pode ter mais do que 2 GB de peso. Eu lembro-me da fase em que às vezes fazer um póster no Illustrator eram 2 GB de fecheiro. Neste momento, um póster no Illustrator que costumava ter 2 GB, no Figma para mim tem tipo 300 megas no máximo. Mas, para fazer estes 2 GB é fácil se estivermos a trabalhar com inteligência artificial e geração de informação muito rápido. Então temos de ter em atenção também como é que os nossos fecheiros e a optimização funcionam. Eu não sou expert em Cursor, não sou expert em MCP, estou agora a começar a tentar aprender a falar sobre isso e a construir com isso. Não é claramente a minha área de especialidade, mas como eu testo tudo, assim que tiver alguma resposta começo a partilhar sobre ela, e eu agora ando outra vez a construir conteúdo e a fazer vídeos no Instagram e no TikTok, portanto pode ser que eu comece a falar sobre isso. E a gente convida-te outra vez para uma talk, eu também ficar para lá. Temos já aqui uma questão da Joana Ribeiro, que diz assim: quando estavas a pedir ao Figma sites para substituir o conteúdo pelo teu, qual foi a instrução que colocaste, por favor? A minha internet quebrou nesse momento. Sem problema. Ora, uma coisa muito boa que o Figma tem na maneira como o AI dentro do Figma funciona é quando vocês usam prompts para, por exemplo, substituir conteúdo, etc. Ele guarda-vos os últimos prompts aqui, os últimos 5. Portanto, eu posso literalmente só vir buscar aqui e a informação que eu puxo foi esta: preencher a landing page com informação relevante para vender a aplicação 7 colinas com base nas seguintes features. E depois colei
a informação que eu tinha já no meu PRD, que já descreve tudo o que eu queria. Ou seja, é uma instrução básica no topo com o foco. O que é que nós queremos fazer? A informação tem que ser relevante, o objetivo é vender e é sobre a aplicação 7 colinas. Tudo o resto é contexto que já vinha da documentação, portanto não precisava de estar a perder tanto tempo, mas tipo, começar a dirigir para qual é que é o objetivo. Foi a única coisa que eu fiz. Não me dei muito ao trabalho porque lá está, não estou a trabalhar nisto num ponto de vista profissional, é para exemplo. Idealmente, num ponto de vista profissional, é terem atenção e aprenderem como é que brincam com estes prompts. A verdade é que também ser overly instructive, tipo começar a dar coisas muito densas, pode criar resultados maus. Porque ele vai começar a fazer, às vezes, alucinar muito mais. Às vezes, quando é um prompt claro, mas conciso, é melhor para fazer o resultado. Neste caso, eu simplesmente já tinha um documento que foi preenchido antes e veio de um trabalho de equipa, entre aspas, que a equipa fui eu, né? Que inventei aquela informação toda sobre a aplicação e perdi ali umas horas a escrever aquele Notion. Aliás, acho que foi onde eu perdi mais tempo nisto tudo, foi a escrever aquele documento. Porquê? Porque aquele documento escrito, aquele contexto, vai ter muito mais valor na maneira como a aplicação sai no fim. Por isso é que hoje em dia também há esta questão de falarmos do papel do designer muitas vezes, porque, por exemplo, os project managers, os product managers, neste caso, nos Estados Unidos fala-se muito sobre isso e os gajos do Airbnb começaram a falar sobre isso. Um product designer e um product manager estão a começar a ser a mesma coisa, porque a definição do contexto, do que é uma aplicação, acaba por ser muito mais importante do que propriamente o processo de desenhar à mão. Então, esse contexto e essas perguntas e essa definição do que é o problema e do que é aquilo que nós queremos resolver é muito mais importante. Então, a maneira como se escreve nestes documentos traz muito valor ao processo de criar o próprio desenho. E vai ser muito importante na era do AI porque, lá está, a parte de ideação é livre, mas a parte de produção tem que ter contexto para chegar a algum lado. E aqui nós temos que ter em atenção como é que fazemos estas instruções. Ok, obrigada. Agora, tu falavas de alucinar. Pela tua experiência, ele tem alucinado muito ou não? O Figma em si, não. Porque tu tinhas ali, logo no início, falaste da questão do summarize, não é? Sim. E ele vai ter por base simplesmente aquelas informações que tu dispões. Ele Sim. não vai... Às vezes vai buscar um pouco mais de contexto linguístico só, mas tem muito pouco... lá está, é contexto limitado. São aplicações que não são abertas, tipo, aquele conceito de tipo aberta à internet, aberta a todas as fontes de informação. Pode na mesma alucinar e é possível que alucine. Por isso é que isto é uma ferramenta que é de apoio e não de substituição. Eu continuo a dizer, tipo, quem usa o AI como substituição de a validação humana do processo está num caminho para encontrar muitos problemas. Por exemplo, na questão da linha de apoio e de suporte, aquilo na prática é um Google Search inteligente, que é o que acontece agora com o Google e com o ChatGPT, como aquela primeira porta do Google AI, com o Gemini e tudo. Mas a verdade é que se não houver ninguém para validar, ou se as pessoas não fizerem double check, é muito rápido entrarem nesse contexto. Agora, dentro deste universo é raro de acontecer, porquê? Porque é limitado àquela caixinha, é limitado àquele espaço, há menos margem. A única coisa que pode alucinar, lá está, é questões linguísticas. E isso é fácil de acontecer. Palavras que não são propriamente reais, entre aspas, ou que é um estrangeirismo mal traduzido, ou então tipo português do Brasil misturado com português de Portugal, coisas desse género é fácil de acontecerem. Mas tenho visto poucas alucinações. Agora, por exemplo, o First Draft, quando foi lançado, a parte de gerar desenhos, Sim. Um dos primeiros problemas que ele teve foi que ele, como se inspirava nos materiais em que foi testado, algumas das aplicações que ele fazia eram exatamente iguais, por exemplo, à aplicação do tempo da Apple. E eles deitaram a aplicação abaixo, refizeram a aplicação de raiz toda nova, do First Draft, para garantir que isso não voltava a acontecer. Portanto, eles têm mesmo um ponto de vista muito cuidadoso, apesar que rápido, sobre estas ferramentas. Por exemplo, o Figma Make, eu estive literalmente na primeira reunião de alpha testers do Figma Make, foi 3 meses antes de ser lançado. Portanto, esse produto foi feito em 3 meses e hoje em dia já evoluiu bastante, mas a verdade é o ritmo de criação destas empresas, Figma, e não só, está cada vez mais rápido. E estas questões são mesmo muito importantes de ter a responsabilidade de perceber como é que podem usar as coisas. Aliás, o Figma ainda hoje lançou um artigo, eles têm um blog bastante completo sobre, por exemplo, o papel do design. Eles têm um ponto de vista bastante filosófico sobre as coisas e o blog, por acaso, tem a ideia que é sobre design como cultura, como movimento de cultura, design e software como tipo ferramentas da cultura. Software is culture, não é design, software is culture. E eles fazem perguntas muito filosóficas sobre tipo, qual é que é o papel que nós temos como pessoas que criam software, que desenham software, falam sobre coisas básicas, desde o que é que são interações, tipo quando é que nós passamos a tocar nos ecrãs. O que é que isso mudou na maneira como nós pensamos sobre as coisas. Vou pôr aqui só isto para a malta ver, a ver se eu consigo pôr aqui.
aqui o artigozinho, e podem ver que tipo, eles têm um interesse muito completo em fazer, inclusive, o próprio trabalho que eles fazem de documentação, de arte no trabalho. Eles trabalham muito com artistas, eles não escondem que o ser humano está por trás de tudo que é criado. Eles têm um quiz para as pessoas fazerem, que foi feito em Figma Make, reparem, para as pessoas a falarem um bocado sobre isto. Mas depois tem aqui tipo, pequenas páginas sobre tipo, o que é que fez diferença o Pinch to Zoom ser criado em 2007. A maneira como é que isto afetou a nossa maneira de interagir com o produto. Eles fazem estas perguntas, que são perguntas bastante tipo, filosóficas às vezes, tipo, são técnicas mas filosóficas. E eu acho que isto é da responsabilidade de quem está a construir estas ferramentas de fazer este tipo de trabalho. E eu gosto muito da maneira como a Figma faz, porque eles são muito humanos na maneira como o fazem. Para contrariar aquilo que vão lançando. Sim, porque lá está, porque eles sabem perfeitamente que não podem estar só dependentes, mais uma vez, não é substituir com AI, é complementar. Eles, desde o princípio que todo o trabalho que o Figma fez até agora de AI foi sempre um trabalho de complementação àquilo que é possível ou não fazer a nível de processos de design. Então, foram os primeiros a lançar o estagiário antes de lançar o colega. As primeiras funções deles eram ferramentas de estagiário, ferramentas de tirar, tipo, fazer o nosso trabalho mais fácil. Aquilo que nos foi prometido. Estas ferramentas vêm fazer o trabalho que vocês não querem fazer. As coisas que deixam os seres humanos cansados. Né? Foi por aí que eles começaram. E ainda hoje tentam ser um pouco por aí. Claro que também tem que seguir tendências de mercado, e o Figma Make é o exemplo disso, mas mesmo a maneira como eles estão a evoluir o próprio Figma Make é entender que é uma ferramenta de apoio ao design. Uma coisa que eu não vos mostrei, que agora já posso, por exemplo, estavam a perguntar como é que se começa através de por exemplo, de um Figma Make e depois passa-se para o design. É tão simples quanto, como eu já tenho aqui estas coisas desenhadas assim, eu posso chegar aqui no canto superior direito e fazer assim, copy to design. E ele vai pegar neste design que eu tenho aqui, eu posso importá-lo para o meu processo manual de desenhar a aplicação e posso editar a aplicação que foi desenhada em código em Figma e depois importar outra vez e dizer para atualizar. Ou seja, é um processo completamente diferente do que estar completamente dependente da máquina ou estar a mudar completamente a interface de trabalho. A interface de trabalho não precisa de ser o chat, que é uma interface que muitos designers também não têm capacidade de lidar tão facilmente por causa da questão visual da maneira que nós pensamos sobre as coisas. Eu comecei a aplicação através do design. Quando estávamos a fazer aqui o exercício, também podem usar o nosso exercício com os post-its para começar a aplicação com o contexto dos post-its. Okay. É só carregar naquele botão, ele vai usar aquilo para o contexto e vai dizer para fazer a aplicação através daquilo. Há várias possibilidades. Agora, a verdade é que vai mesmo de cada um e adapta-se bastante ao processo de cada um. E acho que essa é a parte interessante que eu gosto realmente da maneira como temos liberdade com uma ferramenta destas. Ok. Obrigada, Bruno.